Aleluias. Ainda de pé, abre comigo a Bíblia, você que tem a Bíblia. Nós vamos ler duas passagens. E hoje eu estava meditando hoje, falei com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje, né? E ia mandar o pastor André pregar hoje, mas não, hoje é você que vai pregar. Pensei em outro obreiro para estar aqui hoje, mas Deus falou, hoje eu quero essa mensagem. Livro de Mateus, capítulo 1. Eu quero estar bem tranquilo aqui, bem tranquilo. E nós vamos ler duas passagens bíblicas, uma em Mateus, outra em Lucas, então vai ser bem tranquilo. Sei que os irmãos que não tiver a Bíblia vai poder acompanhar aqui no telão. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Vamos ler o Mateus primeiro, depois nós vamos em Lucas, para nós facilitar aqui, irmãos. E hoje você vai entender algo muito tremendo, algo glorioso, irmão, que nós precisamos ter o entendimento. Diz assim a palavra de Deus: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unir, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo defamá-la, resolveu deixá-la secretamente, protegendo-a ele isso em sonho, projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sono, como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e ele, porém, não teve relação com ela, até que ela deu à luz a um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 2, é porque nós estamos aqui, irmãos, dentro de duas passagens bíblicas para nós poder meditar nessa noite, amém? Deus me colocou no meu coração a falar isso hoje aqui, não sei porquê, mas com certeza Deus, Ele sempre tem algo para nos surpreender, amém? Sempre tem algo para nos surpreender. Nós estamos cansados de ler, todo ano a gente lê essas passagens bíblicas, mas sempre Deus tem algo para nos surpreender. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: e naqueles dias, espera só o irmão ali colocar para quem não tem a Bíblia poder acompanhar. Ali está falando, mas a Bíblia, né? Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, e da cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi, a fim de alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. E estando ele ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos voltar de novo, peço Pedro que coloca para mim somente agora um versículo do capítulo, em Mateus, capítulo 1, versículo de número 25, deixa ali no telão por enquanto, para a glória de Deus, amém, irmãos? Podeis tomar o seu assento nessa noite, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Somente eu quero o versículo
E porém não, primeiro, tá, ok, isso aí, tá bom, tá ótimo, agora tá certinho, amém? Amém, irmãos? Irmãos, primeira coisa que nessa noite a gente vai entender aqui da palavra de Deus, que é muito importante você entender. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. É muito ruim falar para você isso, mas ele não nasceu dia 25 de dezembro. Então, se você for pegar a história, você vai entender que Jesus não nasceu nesse dia. Talvez muita gente que está falando assim, mas pastor, pensei que ele nasceu dia 25 de dezembro. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Primeira coisa que você precisa entender é por causa de que foi colocado no tempo de Constantino, quando Constantino vai para a igreja, e a igreja começa a ter uma força de poder muito grande, e essa força de poder, como também um aceno, né? A gente veja na política, né? Os acenos que eles dão para a gente. Então foi dado um aceno muito tremendo para a igreja, e a igreja vai sucumbir a uma festa mundana, que acontecia no dia 25 de dezembro, que era ali oferecida ali com bebidice, com festa, com isso, e à noite passava ali as pessoas se embriagando, comendo, oferecendo ao Deus Sol. Então essa festa acontecia todo dia 25, ao Deus Sol. E para sucumbir a essa festa, então foi o quê? Até hoje lá no Oriente, né, no Ocidente, perdão, muitas áreas ainda festejam esse dia como não o nascimento de Jesus, mas como uma adoração ao Deus Sol. Então o Deus Sol era o quê? Era festejado no dia 25 de dezembro. Porque a gente vai entender porque que Jesus não é essa data dele, porque os historiadores e também a gente pode perceber que não pôde registrar Jesus. Jesus não foi registrado. Porque os irmãos lembram que Herodes mandou matar todas as crianças de menos de 2 anos, ele olhou no registro. Herodes não saiu assim, batendo de porta em milhão, ele olhou no registro. Ele foi lá, dá uma olhada em todo o registro aí, criança menor de 2 anos, mata tudo. Só que Jesus não contava no registro, então por isso que não sabe o dia de Jesus nasceu, porque ele não foi registrado, ele não foi colocado no registro. Porque se ele fosse colocado no registro, seria fácil de matá-lo até depois de velho, porque a pessoa ia olhar e ia falar assim, opa, esse cara aqui nasceu na época que estava matando todo mundo, então é ele. Vocês entenderam, irmão, como é que era o negócio? Então Jesus não foi registrado. Então não pode de maneira alguma, né, a gente poder ter o entendimento de dizer assim, que olha, ele nasceu em dezembro. Não, ele não nasceu em dezembro. E se você pegar a palavra de Deus, ler a palavra do Senhor Jesus, vai notar que não há um registro, uma data específica do nascimento dele. Mas nós sabemos que ele nasceu, amém, irmãos? Nós sabemos que ele nasceu. A primeira coisa que a gente tem que entender no livro de Mateus, e a gente precisa tirar isso da nossa mente, que Jesus ele nasce não de uma relação sexual. Porque eu e você, para nascer, nós tivemos que nossos pais teve que ter, né? Eu não vou usar muita biologia aqui, porque eu sou ruim em biologia, então não vou ficar muito inventando não, que eu me enrolo aqui. Mas eu e você, mesmo que nossos pais não tiveram relação sexual, mas tiveram que usar, né, o óvulo e o esperma, para que ele se funde ali e nascesse uma vida. É isso que é a lógica. Mesmo que não havesse, tinha que haver isso. E Deus, irmão, na sua plenitude, nós quando vai estudar a Bíblia vai falar para nós que quando nós chegarmos no céu, nós não teremos um corpo ok, nós teremos um corpo transformado em corruptível, pastor André. E Jesus foi enfático dizendo que não terá sexo lá. Quando eles falam para aquela mulher que tinha morrido os maridos dela, ele pergunta assim, quando ela ressuscitar, com qual marido ela vai ficar? E ele falou, com nenhum deles. Com nenhum deles. Porque lá não tem isso, lá nós somos como os anjos. Aí ele vai falar que nós somos como os anjos. Para quê? Porque é para derrubar mais uma tese diabólica. Como muita gente fala que os anjos tiveram relação sexual com mulheres, não tiveram, porque eles não têm sexo. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, e nessa noite, talvez Deus te trouxe aqui para isso, que
que Deus não teve relação sexual com Maria. João vai escrever algo muito tremendo. João vai escrever assim, olha: e ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez o quê? Carne. O livro de Miqueias fala assim: ó Belém de Judá, menor do que todos os outros, lembra-se de quem está nascendo em você, porque ele é antes de você, ele é antes da eternidade. Aleluias. Então olha que coisa mais tremenda, quando a gente começa a meditar, começa a abrir o nosso entendimento, de entender que primeiramente Jesus, ele sendo Deus, ele falou: eu vou me tornar homem. E para tornar homem, irmãos, Jesus correu um risco muito grande. Nós, quando lê a palavra de Deus aqui, irmão, nós ficamos entendendo assim: mas nós agora, a gente fica lembrando que ele era Deus. Não, irmão, ele correu um risco muito grande. Ele correu o risco de perder o seu ser. Ele correu o risco de perder o seu poder. Ele correu o risco de deixar de ser Deus. Porque quando ele assume, diz o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, não precisa colocar não, Pedro, deixa só ali, Pedro já lê correndo para colocar. Ele vai dizer que Jesus se humilhou, se tornando em forma humana, e sofreu até o que? A morte de cruz. Quer dizer, ele se tornou em forma o que? De homem. Então o nascimento dele jamais poderia ser como um homem, como eu e você nasceu, não. Mas ele foi ali colocado ali já. E o apóstolo Paulo aos Romanos falou assim: o primeiro Adão errou, falhou, mas o segundo Adão é perfeito. Aleluias. Você está entendendo, irmão? Então a primeira coisa que aconteceu ali com Maria, dela estar grávida, não teve nenhuma coisa que as pessoas falam: mas Jesus, ele teve o sangue de Maria, coitada de Maria. Não, Maria, quando ela assumiu ali, ela pergunta assim, olha que ela vai falar com o anjo, quando você vai ler lá no livro de Lucas, no início, que a gente não leu, depois o irmão pode pesquisar na casa deles, que ela vai falar assim: mas eu não conheço nenhum homem, quer dizer, eu não tive nenhuma relação com nenhum homem, como isso vai se dar? Como vai acontecer se eu não tive nenhuma relação com ninguém, com nenhum homem? Ele vai dizer assim para ela assim: mas se dará pela obra do Espírito Santo. Aleluia. Quer dizer, não terá relação, não vai ser por uma obra de relação, mas será uma obra do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus ali estava se fazendo o quê? Carne. Ele estava deixando todo o seu poder, irmão, e se assumindo ali, correndo risco. Correndo risco. Quem aqui já viu aquela série, umas séries que tem aí que o cara vai preso, né? O cara se faz de preso, né? Ele entra lá na cadeia, ele é policial, mas ele vai preso. Ele se faz de bandido e vai ser trancado lá, e corre o risco de morrer lá dentro, sim ou não? Então Jesus também correu o risco, porque quando ele vem aqui na terra, irmão, como homem, foi tirado dele todo o poder. Jesus não pôde usar o poder dele, ele não podia usar o poder dele. Olha Satanás olhando ele. Satanás, esse cara deve ser Jesus, porque até Satanás não sabia que ele era Jesus, até a morte dele. Satanás mesmo que eles falavam assim: ó, tu és o filho de Davi, aí ele falava: está repreendido, vai embora, sai. Mas Satanás tinha dúvida, o diabo tinha dúvida. Quem pensa que Satanás queria matar Jesus na cruz está enganado, irmão. Era a coisa que ele mais tentou impedir, foi não levar Jesus ali na cruz, porque ele sabia que depois daquele sacrifício ele estava acabado, ele estava derrotado. Quando a noite de que Jesus ia ser morto, a Bíblia diz para nós que a mulher de Pilatos, um espírito atormentou ela a noite inteira, falando: fala, porque ele notou, esse cara é o justo, esse cara aqui é Jesus, ele não pode morrer, vai lá e fala com o seu marido para libertar ele. O diabo a noite inteira, o espírito tentou a mulher, falou com ela: ele é justo, fala para ele que ele não pode fazer isso não, para ele não matar ele não, porque ele sabia que quando Jesus morresse, acabou o reinado dele, ele não teria mais poder sobre a humanidade. Então escuta aqui uma coisa muito tremenda, irmão. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não teve relação sexual com Maria, que Jesus não foi colocado ali de maneira alguma.
através de uma relação sexual, ou também através de que Deus, de meu esperma e jogo lá dentro dela, nada disso, não houve nada disso. Ele se fez carne, ele sendo Deus, eu não posso imaginar a forma dele, Deus, mas ele falou: vou me tornar um homem, aleluias, e vou viver como homem, vou passar pelo estágio do homem, eu vou sentir o que o homem sente, mas eu vou deixar o meu poder, porque a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte de cruz, foi ruim para ele estava se fazendo o que o salmista fala assim: tu nos coroaste acima de todos os anjos, por causa de quê? Porque ele vai se fazer homem, porque somente o homem poderia salvar o homem, somente o homem poderia trazer a salvação para o homem, por isso que Jesus estava ali. E o apóstolo Paulo vai escrever algo para nós entender aqui, irmão, que todos que nasceram de mulher se tornaram o quê? Pecadores, e destruídos da glória de Deus foram. Mas Jesus, irmão, ele foi diferente, porque ele não teve o sangue que correu das veias de Maria, ele comeu, alimentou, e nós vamos pegar essa história quando a gente vai entrar na ciência. Alguém pode falar comigo: você está louco, pastor? Como é que a criança ficou ali dentro? Aí você pega hoje a barriga de aluguel, que a criança é colocada ali dentro da barriga da mulher, os óvulos é fecundado fora, colocado dentro da barriga daquela mulher, que é chamada barriga de aluguel, e a criança se desenvolve ali dentro. A criança não tem o sangue da mulher que está carregando ele, a criança não tem os DNA da mulher que está carregando ele está ali simplesmente para comer e beber ali, com a mastigar que ela come, ele sobreviver no oxigênio, e quando ele nasce, ele tem a característica da mãe biológica, do pai biológico, não tem nada a ver com aquela mulher. É por isso que nós vamos ver passagem, Jesus falando para esse: mulher, o que eu tenho contigo? Não é que eu estou dando uma resposta a ela, falando para ela: minha filha, calma, respira aqui, não é assim que você está achando que eu sou, não. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui nessa noite, para você entender aquele versículo ali hoje, e não, o que, irmão? Está dizendo ali, mas José conhecia Maria, sim ou não? Por que a Bíblia está colocando ali, e não conheceu, não conheceu, até que ela deu à luz ao seu filho, o primogênito? Quando fala primogênito, é o primeiro, sim ou não? O primogênito, primeiro, depois tem mais, e pôs-se por nome Jesus. Sabe por que ali está escrito não conheceu? Os irmãos de português, eu não posso ficar falando muito, eu tenho muito professor de português aqui, pode me tomar, eu era ruim de português, passei lá na risquinha mesmo, né, irmão? Ô língua terrível português, só a graça, até hoje estou tentando aprender essa língua, mas porque antigamente, irmão, não podia colocar a palavra sexo em nenhum livro. Antigamente não poderia se usar de maneira alguma, se ousar dizer que a pessoa teve relação sexual, ou você escrever um romance, ou escrever qualquer coisa, você não podia escrever isso. Então não podia de maneira alguma mencionar essas coisas, porque se mencionasse, então a pessoa era o quê? Hoje a gente está vendo aí hoje, né? Se você fala alguma coisa na rede social, ou coloca um tweet, na mesma hora o STF vem, opa, vai preso. Era dessa maneira, você não podia mencionar nada disso. Então os escritores, para que deixasse ali, para entender, eles colocaram, e não conheceu, quer dizer, não teve o quê? Relação sexual, porque ele era noivo dela, sim ou não, irmão? Olha, um cara que era noivo dela, como é que ele não conhecia ela? Ele não teve relação sexual, até que ela deu o quê? A luz. Então essa tese, que depois que Jesus nasceu, Maria continuou virgem, acaba, primeira coisa que acaba, que ela vai deixar de ser virgem no nascimento de Jesus, sim ou não? Já terminaria essa tese, já terminaria ali, só dele nascendo, deixaria de ser virgem. Então essa história que colocaram na cabeça do ser humano, e disse para eles: olha, ela é virgem, ela foi virgem, José casou com ela, ele ficou com ela, viveu com ela, mas ela manteve o virgem. Irmão, vamos ser sinceros aqui, nós que é homem, vamos ser sinceros, o cara vai casar com a mulher, Deus vai penalizar ele,
para o resto da vida dele, a morar com uma moça? Sim ou não? Vamos ser sinceros aqui. Aí vai penalizar ele, não, você não vai poder tocar nela não, ela vai ser sua mulher. Aí você também não pode ter caso nenhum com outra mulher, você tem que ser fiel a ela, mas ela não vai ter, se sendo que o casamento, ele é só válido depois da relação sexual, que antes da relação sexual, se não tiver, o casamento pode ser anulado em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do planeta. Se uma mulher chegar e falar assim, meu marido não tem relação sexual comigo, o casamento pode ser anulado. Em qualquer lugar do planeta, né? Os irmãos que é jurista aí, me ajudam aí. Sim ou não? É um argumento que é forte. Então Deus, ele penalizaria José, ele faria com José, José, você vai sofrer aí, ó. Então você precisa, primeira coisa, começar a ter esse entendimento. Essa tese de que Deus, irmão, fez de José um sofredor, fez de José um cara que ia ficar do lado de Maria ali. Não, eu não posso nem tocar nela. Errado. Ele está dizendo ali, ó, e não a conheceu, quer dizer, ela, porém não, aí o irmão até mudou a versão ali, que ele é uma benção, ele é inteligente, porém não teve o que? Relação com ela, enquanto ela não deu o que? A luz. Então, enquanto Jesus não nasceu, irmão, José não teve nada com ela mesmo não. Ele aguentou e segurou até Jesus nascer. Porque o anjo falou para ele, olha, quem está nascendo dela é de santo. Então vai calma aí. Espera nascer. Mas depois que ele nasce, irmão, aí sim, a Bíblia diz, a Bíblia está falando, não é eu. Depois que ele nasce, ele tem o que? Relação com ela. Amém, irmãos? Primeira coisa que você tem que entender é isso. E eu quero agora ir mais à frente. Lucas, capítulo de número 2. Eu sei que os irmãos entenderem sobre essa bendita dessa festa. Versículo 7, Pedro, coloca para mim aí, 2:7. Olha lá, irmão. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, que é o primeiro. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Presta atenção aqui, irmãos. Isso aqui é a maior coisa que as pessoas erram aqui sobre o nascimento de Jesus. Até nós que é cristão mesmo, muito crente erra. Jesus não nasceu, irmão. Ele não nasceu no meio de um monte de vaca. Ele não nasceu no meio de um monte de cavalo, num monte de ovelha, nada disso. Jesus não nasceu no meio disso, que a gente vai lá, fica vendo lá, né? Parece que as vacas estão até esquentando ele. Não, irmão, é a maior aberração. Sabe o que é? A maior hipocrisia que as pessoas colocam como Maria desprovida, como José desprovida. Olha que a Bíblia diz que já estava no tempo dela ganhar criança. Ô irmão, será que ela não teve coragem de fazer nenhum sapatinho para o filho dela? Será que ela não teve coragem de comprar um agasalho para a criança? Você está entendendo? Da impressão que Maria foi desdeixada, da impressão que Maria, ela não tinha nenhuma roupa para o filho dela. Não, quando está dizendo que ela enrolou ele, né? É porque ali era a roupa do costume da criança, antigamente, no manto. E olha que está dizendo ali no finalzinho ali, porque não havia lugar o quê? Na hospedaria. E por que não havia lugar na hospedaria, irmão? Porque José não tinha dinheiro. Parece que José era um cara tão pobre que ele não podia pagar uma hospedaria. É aí que as pessoas erram. Não, ele tinha dinheiro para pagar, ele tinha condição de pagar, mas o que estava acontecendo, se você voltar no versículo 1 do capítulo 2, vai dizer que havia um recenseamento, quer dizer, todo mundo estava indo para aquela cidade lá. É como se 1000 pessoas saíssem daqui agora e fossem lá para o Padre Brito, e vai passar a noite lá. Aí eu quero ver se vai ter casa para todo mundo e ficar dormindo lá. Os que chegar na frente vai ter, mas os que chegar mais para trás, não vai ter. Lá não tinha internet, meu irmão, que você podia, deixa eu pesquisar aqui, né, no Trivago, deixa eu fazer uma coisa assim, né, em outro site aqui, para descobrir um local para nós ficar. Espera aí,
Lá não tinha telefone para o cara ligar e falar assim: o cara da hospedaria, marca um quartinho para nós que nós lá vai aí. Não, irmão, ele tinha que ir. Só que quando chegou lá estava lotado, super lotado. Então, se a gente vai ver, os historiadores vão falar que José bateu nas portas. Cara, está lotado, infelizmente não dá, está cheio aqui. Até encontrou um cara que falou que está tudo lotado, a minha hospedaria está lotada. Porém, eu preparei lá um estábulo ali, está tudo arrumadinho ali, está tudo limpinho lá. Se você quiser passar a noite com ela lá, vai ter lugar para lá. Foi isso que aconteceu. O cara não deixou as vacas dele lá não, irmão. Ele não deixou lá os animais, e Jesus nasceu. Eu fico imaginando assim na mente do ser humano, Jesus, quem já mexeu com um curral aqui, parece que Jesus nasceu no meio de um curral. Parece que José foi tão descuidoso, que Maria foi tão descuidosa. As pessoas idolatram tanto Maria, ama tanto Maria, e colocam ela como uma descuidosa. Qualquer mulher aqui vai dizer para o cara assim: não, aí eu não vou nascer não, você está louco, você está doido, meu filho não vai nascer aí não. Sim ou não, irmão? Fala a verdade. Não, vamos ser sinceros, vamos ser nós aqui, pensando assim. Você que é mulher, por favor, me ajuda aí. Então, só porque você está querendo ganhar a criança ali, vamos deitar ali no meio do curral ali, que irmão, sabe, criar umas ideias que não tem nada a ver com Deus. Criar umas ideias que parece que o Espírito Santo, parece que Deus, parece que Maria e José não eram tão cuidadosos, parece que eles foram um cara descuidoso, parece que eles eram assim, tão pobre, que tão uma pessoa que não tinha nada. Qualquer um. Se você não tem, a mulher que estiver grávida, se ela não tiver nada, o que ela faz? Ela pede o outro empresta. Se tiver uma roupinha lá, me dá. Sim ou não? Não é assim que acontece, irmão? Se não aguenta comprar, a pessoa pede, a pessoa arruma um enxoval da criança. Parece que Maria, ela não tinha essa mentalidade. Na mente das pessoas, parece que ela subiu ali, já sabendo, já estava chegando o tempo dela ganhar, e ela já entendendo a Bíblia também, que Jesus teria que nascer lá em Belém. E ela lá ia para lá, porque esse recenseamento foi o próprio Deus que moveu o coração de César para fazer que o povo subisse, porque senão José não ia subir. Senão José ia ficar tranquilo, Jesus ia nascer fora de Belém. E a Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém. Você está entendendo uma coisa, meu irmão? Então jamais Deus, irmão, ia permitir que Jesus nascesse num curral. É como quando a gente vai nas roças, né? Quem já foi em roça aí? Aí o cara vai lá, aqui é o lugar que coloca o milho, mas está limpinho aqui agora, né? Vamos fazer aqui assim. O ano passado, quando a gente foi lá na Josiane, né? Na fazenda dela lá, foi o ano passado, não foi esse ano, foi o ano passado, foi acho que no comecinho da pandemia. Nós fomos lá e ela falou assim: pastor, aqui tem o galpão aqui assim, onde que guarda milho. Nós vamos limpar e nós vamos fazer um encontro aqui. É como se fosse isso, irmão. Mas Jesus não nasceu no meio de vaca, não nasceu no meio de bode, não nasceu no meio de cabrito. Jesus não nasceu ali para sai para lá, chega para lá boi, chega para lá cavalo, porque está me atrapalhando aqui. Não, pelo amor de Deus, irmão, é muito desfazer de Maria. Sim ou não, irmão? Fala a verdade. É muito desfazer de José. Quando eu passo, que eu vejo um presépio, eu falo: meu Deus do céu, é muito desfazer desse casal, é muito de humilhar eles. Sim ou não? É muito de chamar eles de despreparado, é muito de dizer para eles que eles não tinham condição. Ela sabia que estava carregando o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Salvador dela, o meu Salvador. Não, ela não foi, irmão, insensata nessa parte. A primeira coisa, que não tinha lugar, porque se tivesse lugar, eles tinham hospedado, estava lotado. Então nós temos uma impressão, irmã Vanessa, que Deus, mas Jesus nasceu numa manjedoura. Não, ele foi colocado na manjedoura, porque ali naquele momento nasceu a criança. Não tinha ultrassom naquela época, me ajuda aí. Não tinha ultrassom para falar: essa criança vai nascer dia 10. Aí as mães hoje, está até mais moderna hoje, né? Hoje é a mãe que escolhe o dia do nascimento do filho. Deixa eu ver aqui assim, acho que eu quero nascer no dia do meu aniversário, que vai dar quase no mês mesmo. Eu vou tentar, né? Hoje as mães assim, hoje o negócio está tão tremendo, né? Vai lá, hoje tem tudo, tem tecnologia, mas não tinha. Maria talvez pensou: vai nascer depois da manhã, vamos dormir aqui hoje,
que quem sabe amanhã abre uma brecha aí, nós conseguimos. Não, mas naquela noite nasceu, mas ela não estava deitada no meio de um curral, irmão. Ela não estava deitada no meio de um curral. Isso eu quero dizer para os irmãos que nessa noite ela não estava deitada no meio de um curral. Não tinha nenhum carneiro ali soprando na cara de Jesus ali, não. Não tinha nenhum bode ali soprando na cara de Jesus, não tinha nenhum cavalo soprando na cara de Jesus, porque se acontecesse isso, irmão, não, vou ser sincero, seria uma negligência muito grande de José, sabendo que estava sendo levado ali, era Jesus de Nazaré, sinceridade, o rei dos reis. Então nós precisamos atentar para isso, irmão, acordar para esses negócios, porque até nós mesmos, envolvidos pela cultura, que hoje se coloca aí fora, a gente começa a acreditar nisso também. Aí a gente passa, olha só como é que os cavalinhos estão soprando para aquecer. Teve um cara falando, não, que os animais estava sendo ali o ar-condicionado para aquecer, né, o aquecedor dele à noite ali. Não, falei, não, me ajuda aí. Aí é o fim do mundo, não. Aí eu vou ser sincero, irmão, aí Maria brincou demais. Sim ou não? Fala a verdade. Aí brincaram muito. Não, irmão, ele pode ter nascido ali, mas ali não havia animal. Estava limpo aquele lugar. Porque o cara limpou aquele lugar já na intenção de que, se parecesse alguém ali querendo dormir uma noite ali, e não tivesse lugar, ele arrumaria aquele lugar. Aqueles caras espertalhão, né? Aqueles caras que é empreendedor, que tem uma visão ampla, né? Ele falou, o quê? Aquele quartinho ali, hoje eu vou tocar as vacas lá, vou tocar os animais lá para o campo, e eles vão ficar o quê? Aí você vai entender algo muito profundo, irmão, muito glorioso, que quando os anjos vai avisar os pastores que Jesus nasceu, os pastores estavam onde, irmão? Lá dentro do curral? As ovelhas estavam lá dentro do curral com os pastores? Aonde eles estavam? No campo. Aleluias. Não tinha animal nenhum lá dentro, irmão. Eles estavam no campo, todos os pastores deitados ali, Ramon, tomando conta das ovelhas. E de repente eles veem algo tremendo no céu. Eles falam, o que é aquilo lá? E de repente os anjos chegam e falam assim, nasceu o Salvador. Pode ir lá ver onde ele nasceu. A estrela brilhou lá no lugar onde Jesus nasceu. E eles foram para lá para ver. Você entende isso, irmão, nessa noite? O meu Salvador, ele não é porque ele nasceu nesse local que parece que Maria foi desprezada, que desprezou o nascimento dele. Não, irmão. Ele não nasceu no meio de vaca. O meu Salvador não nasceu no meio de carneiro, irmão Leandro. Ele pode ter nascido lá no local onde os animais ficavam, mas lá estava limpo aquele dia. Lá estava adequado para ficar aquele dia, para passar a noite. O irmão Leandro aí trabalhou muito tempo, né, Leandro? Não costuma nos lugarzinhos dar uma limpada, uma geral lá para a pessoa fazer até um baile, uma festa, sim ou não? E às vezes até para dormir, sim ou não? Aconteceu isso também. Não tinha animal ali. Porque senão, Ramon, Maria foi desprovida, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Senão, que pais é esse? Que pessoas são essas? Que de maneira alguma, Vanessa, não consegue arrumar uma coisa para o filho que vai nascer. Então eu e você precisamos ter essa mente, a entender isso, que Jesus, irmão, ele verdadeiramente nasceu, porque não havia lugar para eles na hospedaria, quer dizer, estava lotado. Não é porque ele era pobre, não, ele tinha o dinheiro, ele tinha a grana, irmão, mas não tinha lugar. Não adianta você ter dinheiro, mas se não tiver lugar, sim ou não, irmãos? Mas não significa que ele nasceu no meio de gado, ele não nasceu. Jamais Deus ia fazer isso, jamais Deus ia permitir tal coisa, irmão, porque a Bíblia vai falar para nós que Jesus, o Senhor Deus, ele é dono do ouro e da prata. Entenda isso aqui nessa noite. Muitas das vezes nós estamos atrás de um Deus, mas nós idealizamos esse Deus e não realmente queremos conhecer como ele é. Então nós idealizamos ele um Deus o que? Pobre, miserável, que não tem nada, que Jesus tem que ser o quê? Que nós devemos ser pobres. A tese é muito simples, irmãos. Os homens colocaram isso no coração dos outros. Homens poderosos criaram essa tese para o coração dos outros. Quer dizer, Vanessa, você nasceu para ser pobre, porque Jesus era pobre. Então você tem que ser pobre, você nunca vai querer avançar na sua vida. Essa tese é errada, essa tese é diabólica. Jesus nunca, irmão, nunca foi pobre. Então você tem que entender, mas pastor, você é doido.
A Bíblia diz para nós que quando o pastor André estava cobrando imposto, e a Bíblia diz para nós, que Pedro falou para ele: Jesus, estão falando que o senhor não pagou o imposto. O que Jesus falou com Pedro? Vai lá em alto mar, pesca um peixe, e dentro da boca do peixe tira 2 moedas, paga o meu e paga o seu. Aleluia, glória a Deus. Então ele era pobre, irmão? Não, irmão, ele não era pobre. A hora que ele quisesse ele tinha. Ele não pegou 5 pães e uns peixinhos e multiplicou e tratou de 5.000 homens. Ele era pobre, irmão? Não, o nosso Deus é Deus de poder, irmão. Mas os homens querendo cativar a mente do outro, porque no momento que eu cativo a sua mente, irmão, que eu coloco assim, irmã Nábia, que você é pobre, que você não pode crescer, que Deus é pobre, que o Deus que você serve é pobre, Ele não quer que você seja rica, Ele não quer que você tenha condição para abençoar outras pessoas e abençoar a sua casa. Você vai continuar na miséria, servindo os poderosos. É isso que eles plantou na mente do ser humano. Então a pessoa vai ficar toda a vida, irmã Carla, presa nesse pensamento. Não, mas Jesus era pobre, Steph, então eu também tenho que ser pobre. Não, Ele é poderoso para te enriquecer, porque a Bíblia disse que nós dormindo, Deus nos enriquece, Deus derrama bênção sobre a nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração e entender que nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus poderoso, um Deus que age na nossa vida, um Deus que muda a nossa história. Aleluia. Escuta que Jesus falou, que nós sendo mal, nós damos coisa boa para nossos filhos. Quanto mais Deus, quando nós pedir, Ele vai dar nós o que? O Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, as portas se abrem para a sua vida. Aleluia. As portas se abrem para você. Eu não encontro nenhum homem que serviu a Deus no Antigo Testamento, pobre, miserável, andando de um lado para o outro sem ter nada. Não. Mas nós vamos ver uma sociedade subjugando agora, principalmente no nosso tempo, irmão, não permitindo que você cresça, não permitindo que você avance, não permitindo que você chegue aonde que Deus quer que você chegue. Deixa eu falar para você aqui nessa noite, Deus chamou você para empreender, Deus chamou você para avançar. Essa tese que Jesus nasceu no meio de vaca, de bode, isso já era, isso tem que ser repreendido na sua mente. Jesus simplesmente, Maria passou a noite naquele lugar, mas ali não estava assim com esterco, não. Quando eu vejo um presépio eu fico horrorizado, me dá vontade de derrubar. Não é porque é ser idolatria, não, porque eu acho bonita a obra, eu acho bonita as obras feitas pela mão do homem, eu acho bonito. Não vou ser hipócrita aqui não, mas o que me chama, que me revolta, é o modo que está ali. É o modo que está ali. Não é nem a questão de querer quebrar aquela obra, não, é o modo. Como se Jesus estava no meio de um montão de animais, e os animais rindo um para o outro, aqui está nascendo. Não, irmão, não tem nada disso. Ele estava ali, podia ter sido um lugar onde os animais ficavam, mas naquela noite não tinha animal nenhum ali, porque ali estava limpo, porque aquele cara já tinha preparado aquele local ali, não é para Maria e José, ele preparou para alguém que chegasse ali e pedisse um lugar, ele ia falar: lá tem um lugar ali, está tudo lotado, tudo cheio. Sim ou não? Você que trabalha com cliente, tem dia que está muito cheio, sim ou não? Aí o que você fala? Ó, encosta ali, né? É, não é? Coloca ali o seu carro ali, não é assim que você fala? Coloca ali, ó, depois nós damos uma olhadinha. Ou então você que, né, Ramon, ó, você pode deixar aqui, sim ou não? Às vezes assim, irmão, estava acontecendo isso lá, o cara não queria perder o cliente, o cara estava tentando solucionar o problema para o cliente, mas não significa que Maria estava sem dinheiro, que José estava sem dinheiro. Não, você serve um Deus que pode mudar a sua história, meu filho. Jesus não chamou você para ficar achando que você tem que ficar na miséria toda a vida. Jesus não chamou você para você achar que você tem que ficar trabalhando a vida inteira de ajudante, que você não precisa, pode crescer, porque a sua família foi chamada para ser pobre. Não, isso aí foi coisa que colocaram na mente do homem. Jesus falou que vai haver pobre sempre, porque nem todos os homens, nem todos vão querer o desafio, nem todos vão querer o desafio.
Quem aqui tem uma empresa própria aí? Levanta sua mão assim, só para me ver quem tem empresa própria. Quem trabalha por conta própria aí? Levanta a mão. Cadê os irmãos que trabalham por conta própria aí? É fácil, irmão? É fácil? Né? É fácil? Você chega assim, você tem um boleto para pagar dia 30, e você trabalha por conta própria, você olha e fala assim, poxa vida. Aí tem muita gente que Deus colocou no coração dele para empreender, mas ele sabe por que ele não empreende? Porque ele é medroso. Ele prefere falar assim, sabe de uma coisa? Deixa eu fazer as contas aqui, se eu ganhar 1.100 por mês, está garantido. Eu vou ficar com os 1.100, eu não vou me arriscar não, você está doido? Ele não arrisca. Ele nunca vai sair dos 1.100. Ele vai ficar reclamando que a gasolina está cara, ele vai ficar reclamando que o arroz está caro, ele vai ficar reclamando que o feijão está caro, irmão, mas ele nunca vai sair do 1.100, porque ele decidiu ganhar 1.100. Sim ou não? Ele decidiu ficar com aquilo ali, ele decidiu expandir, irmão André. Então ele não vai expandir, ele vai ficar ali, ele vai ficar preso naquela mente ali. É isso que eles criaram. Então para que essa pessoa fique presa nisso, então vamos criar um Deus pobre, né, Ramon? Vamos criar um Deus pobre, que aí as pessoas olham para ele e ficam tranquilas. É isso que eu e você precisamos ter esse entendimento, irmão, nessa noite. Deus quer mudar a sua história aqui nessa noite. Deus quer abrir a sua mente e dizer para você, eu sou Deus, o seu Deus. Eu sou Deus para te abençoar, eu sou Deus para avançar sobre a sua vida, avançar contra os seus inimigos, destruir os seus inimigos. Eu sou Deus para te levantar. Você pode estar enfrentando a dificuldade que for, Deus está do seu lado, segurando a sua mão, falando que eu vou contigo, eu vou passar contigo essa provação, eu vou contigo, aleluias. E tem muitas pessoas que não estão tendo esse entendimento, meu irmão, porque acredita num Deus que verdadeiramente é pobre, um Deus que não pode agir, um Deus que não pode, eu não posso me espelhar, porque você tem que espelhar em alguém para você chegar em tal lugar. Você não pode ser ambicioso, aquele cara ambicioso do mal, que quer vencer a todo custo. Então eu vou derrubar todo mundo, eu quero só para mim, eu quero destruir o concorrente. Não, irmão. Simplesmente você tem que fazer a sua parte, o melhor de você. Você precisa entender isso, porque o resto Deus faz para você, amém, irmão? Deus faz para você. O resto Deus abre a sua mente para você ter o entendimento. O resto Deus vai abrindo as portas, aleluias. Deus vai te dando condição de você chegar aqui e avançar. O resto Deus faz, se você realmente acreditar nele e saber que ele é Deus, pode operar um milagre na sua vida. Então eu e você precisamos ter esse entendimento, irmão, de conhecer quem é Jesus, tirar isso da nossa mente, arrancar esse presépio da nossa mente, e realmente, irmão, colocar verdadeiramente como é que se deu o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus deu-se primeiro pela obra do Espírito Santo, aleluias. Segundo, irmão, ele não nasceu no meio de animais, irmã Vanessa, ele nasceu, eu não sei qual foi a data, eu fico às vezes imaginando qual mês que ele nasceu, pastor André. Os historiadores, eles imaginam que foi no mês de junho, ou então imagina que foi no mês de abril. Nós só podemos analisar a morte dele nós sabemos quando foi. Se você analisar a Bíblia, você vai entender qual o dia que ele morreu. A Bíblia fala para nós que ele morreu na véspera da o quê? Da Páscoa, sim ou não, irmãos? Ele morreu na véspera da Páscoa. Então, se ele morreu, irmã Carla, na véspera da Páscoa, eu posso falar para você qual o dia que ele morreu. Ele morreu dia 13 de abril, porque a Páscoa era comemorada no mês Nisan, no 14º dia do mês Nisan. A Páscoa era comemorada, não era no sábado não, era no 14º dia do mês Nisan. Talvez até na época de Jesus caiu na sexta-feira, mas não que ele morreu, caiu no sábado. Mas a Páscoa era comemorada no 14º, e naquele ano a Bíblia diz para nós que quando era comemorado a Páscoa, nesse mês, nessa data, não poderia ter nenhum fermento em Israel, nada fermentado poderia estar na mesa do povo israelita durante 7 dias. E escuta aqui uma coisa então para você entender,
Para os irmãos de plantão que gostam de dizer que Jesus tomava um vinho, tomou uns golos no dia lá antes dele morrer. Não, irmão. Aquele era sempre o de suco, porque não podia. Porque quando o vinho tem álcool, é porque a uva fermentou e ela produz álcool. Então naquela semana não podia se colocar na mesa uma uva afermentada, o suco afermentado, quer dizer com álcool, porque naquela semana da Páscoa nenhum israelita, até hoje é assim, eles não podem comer. Tanto que o ano começa em Israel no dia 1º de abril. É por isso que há a tese, irmã Carla, que 1º de abril é o dia do mentiroso. A tese do 1º de abril ser dia mentiroso, porque é o primeiro dia do ano do povo judeu. É o primeiro dia. Nós vamos comemorar de 1º de janeiro, o primeiro dia do ano nosso aqui. Lá não, irmão, lá é dia 1º de abril. Você está entendendo, irmão? Então escuta aqui uma coisa, nós temos que jogar por terra as mentiras que esse mundo tem implantado na nossa mente e assumir o que é um compromisso com Jesus. Esse Jesus que nasceu para mudar a nossa história. Hoje Deus tocou no meu coração para orar pela sua vida financeira. Orar pela sua vida financeira. Talvez você tenha que lutado muito, batido em portas, mas você ainda continua travado a sua vida financeira, você não tem aproveitado. Eu aprendi uma coisa na minha vida, é o seguinte, irmão, que você tem que ajuntar, mas você tem que olhar para o futuro e viver o que? Então você tem que olhar para o futuro e viver o presente, porque o futuro você não sabe se vai chegar lá não, mas hoje você sabe, hoje você está aqui. Então eu tenho que fazer uma coisa na minha vida, eu tenho que prestar muita atenção nisso. Se você ainda não saiu hoje, né, para comer aquela pizza, hoje é o dia. Que às vezes a pessoa fica, tem que guardar, porque amanhã você não sabe se você vai chegar lá amanhã. Aí deixou de comer uma pizza, aí você gastar tudo que você tem hoje, não vou gastar tudo que eu vou morrer amanhã. Tem uns caras que tem umas teses meio diabólicas também nessa parte, né? Vou torrar tudo hoje, Ramon, porque amanhã, quem sabe, não vou estar aqui, aí amanhã está aqui sem dinheiro, está aqui pobre. Mas também eu não vou também privar de tudo aqui hoje, achando que eu não posso chegar amanhã. Não, mas se eu não chegar amanhã, os meus herdeiros pegam, amém, irmãos? Aleluia. Se eu não chegar amanhã, eles pegam, mas só que eu vou viver também hoje aqui, porque tem gente que não consegue fazer uma viagem, não consegue ter um prazer de nada, não consegue fazer nada na sua vida, porque a mente deles estão presa o quê? Então é momento de nós acordarmos, amém, irmãos? É momento de nós poder ter atenção nisso na nossa vida. Eu quero orar pela sua vida financeira aqui hoje, eu quero orar por você aqui hoje, eu quero pedir ao Senhor Jesus, que é o Deus do ouro e da prata, um Deus vivo e poderoso, um Deus que pode todas as coisas, para mudar a sua história. Você que tem uma empresa, Deus quer que você avance, você ainda não avançou o que Deus quer ainda para você. Às vezes a pessoa já, não estou acostumado a ganhar só isso aqui, não, Deus quer muito mais, Deus quer que você vá muito mais além, Deus quer que você chegue muito mais além. O problema de ser rico, irmão, que eu estava até ouvindo um cara falar sobre riquezas, uns dias para trás, eu estava entendendo ele, porque o cara ser rico, ele vai adquirir mais responsabilidade, ele tem que entender isso, que ele vai ter mais responsabilidade. Então muitas das vezes o cara não quer ter responsabilidade, nem com a vida dele, não com a casa dele, não com a família dele. Como é que ele vai ser rico? Nunca vai ser rico. É porque tudo que você tiver a mais, você vai ter que ter mais responsabilidade, porque muito que recebe, muito será cobrado. Então quando você tem uma coisa na sua mão, você vai ser cobrado por aquilo ali, meu irmão. Aí as pessoas não entendem, não compreendem o que Deus quer fazer na vida delas. Então o cara quer ter um carro do ano, vamos dizer assim, um dos mais caros. Eu quero um carro, que eu não entendo muito de carro, nem o cara fala muito de carro não, que o Ramon é tremendo negócio de carro, mas aí ele mais o Léo vinha de BH, eles iam disputando, falando nome de carro na estrada. Foi misericórdia, podem tocar som de carro com esses caras. Às vezes o cara quer um carro, irmão, de 1 milhão, mas o cara não consegue cuidar da bicicleta que ele tem. Como é que vai ser uma responsabilidade de ter um carro de 1 milhão? Fala a verdade, irmão. Então a gente não precisa ter esse entendimento. A gente quer uma casa
tal, mas a gente não cuida de uma pequena. Deus quer mudar a sua história. Você serve um Deus do ouro e da prata, que você pedir Ele vai te dar. Deus, Ele quer mudar a sua vida, mas a primeira coisa, para você mudar a sua vida, você precisa submeter a Deus, curvar-se diante de Deus, irmã Carla. Caso disso, você não vai ser abençoado. Eu vi a Camila Barro pregando esses dias, eu achei interessante ela falar assim: olha, hoje as pessoas me vejam eu pregando, mas eu tive que submeter o meu pastor. E às vezes as pessoas falavam comigo assim: você prega mais do que o seu pastor, mas eu tinha que olhar para ele e falar: não, eu tenho que ouvir ele. E sabe por que muitas pessoas não avançam na vida delas? Porque elas já chegaram num patamar que elas acham que elas sabem tudo. É isso que está acontecendo no ser humano. Então o cara acha: não, eu já sei tudo sobre a minha empresa, ele não faz uma reciclagem, não, eu conheço já tudo nessa área, eu sou o tal, eu sou o bom, e ali ele fica estagnado ali, e de repente ele está quebrado, não tem mais nada. Por causa de quê? Porque ele ficou parado ali. Porque às vezes as pessoas acham o seguinte: porque nós estamos tendo uma maior dificuldade na educação? Por que nós temos uma maior dificuldade no Brasil na educação, irmã Carla? Porque infelizmente o governo não investiu nos professores, e os coitados hoje estão tendo que desdobrar de meninos que já nascem com o celular na mão. Aí elas têm que desdobrar lá, coitados, para tentar ensinar eles. Sim ou não? Fala a verdade. Aí nós vamos colocar assim na ficha do menino assim: ó, imperativo, o bicho é imperativo, vai lá para outro lugar, imperativo, esse é imperativo. Mas por que ele está ficando muito imperativo? Qual é a razão? É porque está tendo uma evolução muito grande do ser humano, irmão. Seria melhor colocar imperativo e sair fora dele do que o governo falar assim: coloca imperativo aí e sai fora dele, porque senão eu vou ter que pagar uma reciclagem para vocês, vai ficar muito mais caro para nós, então deixa embora. Passa ele direto, não dá bomba não. O problema está no ensino, não é nos professores. O problema está no modo que eles estão deixando tocar o nosso barco, o nosso país. Então, meu irmão, deixa eu falar contigo aqui nessa noite. Abra sua mente aqui hoje. Creia num Deus que tudo pode na sua vida. Obedeça às autoridades. Submeta à autoridade de Deus. Não caia nessa onda de querer ser pastor de você mesmo, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, você vai ver alguém passar perto de você igual uma bala, e você vai ficar para trás. Cai nessa bobagem de achar que você já sabe tudo, que ainda você não sabe nada ainda da sua empresa, ainda que está mudando todo dia, está mudando toda hora, né? Fui lá na casa da irmã Tamara, estou vendo a irmã Tamara fazer os docinhos dela lá, aí eu estou pensando: irmã Tamara, isso está um desafio, porque todo dia está mudando. Daqui a pouco tem que aprender a fazer pasta americana, daqui a pouco tem que fazer aquilo outro, e assim vai, irmão, o troço vai mudando. Eu vejo as mulheres fazendo unha aí, quando vê, está pondo umas unhas grandonas, outra. Então você fica olhando: meu filho, o negócio é tremendo, não pode ficar parado. Sim ou não, irmão? Quem é advogado aí sabe, a lei está mudando todo ano, sim ou não? Eu formei na faculdade, eu sou advogado, mas não vai lá procurar saber a lei já mudou há 500 anos, não. Tem que estar estudando todo dia, tem que ficar olhando todo dia, tem que ficar vendo todo dia, porque senão chega lá no fórum, o cara fala: meu filho, seu cliente perdeu, porque já passou essa lei, já foi, já mudou, viu? Principalmente com o STF, você não pode brincar, ele muda toda hora. Então tem que ficar muito esperto. Sim ou não, irmão? Então nós precisamos abrir a nossa mente, irmão. Mas uma coisa que não muda é isso aqui. Quando você coloca isso aqui no seu coração, ela muda a sua história. Amém, irmão? Nós precisamos acordar, irmão. Eu quero que você acorde nessa noite e entenda esse nascimento que nasceu. Daqui 2 semanas nós vamos comemorar o aniversário. Vamos pôr entre aspas de Jesus. Também não sou contra comemorar o aniversário dia 25 de dezembro, não. É melhor do que o Deus Sol. É melhor do que o Deus Sol. É melhor festejar. É melhor você chamar, irmão, a sua família e abraçar a sua família e confraternizar com a sua família. Mas escuta aqui uma coisa sobre o nascimento de Jesus. Ele nasceu, irmão, para dizer para você que a sua vida vale a pena. Ele nasceu para dizer para você que você não está perdido. Ele nasceu para te perdoar os seus pecados. Ele nasceu para mudar a sua história. Ele nasceu para dizer para você que mesmo as pessoas te julgando imperfeito,
Ele é capaz de te amar. Ele é capaz de te amar. Jesus nasceu para chamar o pecador ao arrependimento. É por isso que quem acha que é santo já, irmão Ramon, já não serve mais a Ele. É porque Ele veio chamar você que tem pecado, você que tem falha, você que errou na vida, você que falhou, você que já bateu a cara. Sabe por que as pessoas continuam errando, irmão? É porque ela não compreende isso, ela não entende que Ele te chamou, que Ele te amou, e que Ele olhou para você e falou: olha, com todos os seus erros eu te amo, eu quero mudar a sua vida, eu que quero mudar a sua vida, eu quero transformar você. Fecha os teus olhos agora, eu quero orar pela sua vida financeira e também pela sua vida espiritual. Ele te amou, e Ele quer realmente, irmão, fazer algo novo na sua vida, algo novo na sua vida. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te apresentar o seu filho aqui, meu Pai, a sua filha, essa pessoa que talvez tinha uma marca na cabeça dela, que o Senhor nasceu no meio de animais, mas ela está olhando agora para o Senhor, consumador de todos os séculos, o poderoso, o Senhor do Senhor, e ela está dizendo: Deus, age na minha vida, me ajude, eu preciso da sua ajuda. Essa pessoa está dizendo: eu já errei muito, eu já falhei muito, eu já fiz muita coisa errada, mas hoje eu estou me submetendo ao Senhor, estou me submetendo ao Senhor. Pai, toca agora nesta vida, Pai, molde esta vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Coloca de pé a igreja nesse momento, amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, vamos cantar só um pedacinho de um hino, amém? Só um pedacinho de um hino, só um pedacinho pequenininho mesmo. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, pode vir abençoar a obra de Deus nessa noite, amém, irmãos?